Bom dia, meus amigos. Estamos a menos, né, de um ano para começar a, a campanha eleitoral para prefeito, tá certo? Isso em todos os 5.000 e tantos municípios do Brasil. E eu digo para vocês, essa missão nossa da Comissão Cidadã de Inquérito, a mais importante, né, de todas as missões que nós temos, além de libertar todos os patriotas que estão presos e usando tornozeleiras, né, que o nosso compromisso é com a liberdade, principalmente das pessoas de bem, é com a reforma do sistema eleitoral. Lógico, lógico. E aí você tem que concordar comigo, por quê? Porque olha que não adianta nada a gente ficar aí batendo corrupção, denunciando, papapá, entendeu? Abrindo CPMI para isso, CPI para aquilo, se não atender a essa exigência maior que é fazer essa reforma eleitoral, no sistema eleitoral. A gente está falando é disso mesmo, da digital do mesário, não é? A gravidade disso é tão grande. Gente, é o mesmo que você tentar, você tá num barco, numa canoa furada, entendeu? E ficar com um balde tirando água da canoa. Você tira a água da canoa, enche a canoa. Você tira a água da canoa, enche a canoa. Não adianta. Se você não tampar o buraco, não adianta você ficar tirando água da canoa. Vamos estar sempre à beira do naufrágio. Então isso aí é uma campanha que nós temos que fazer. E aí esse tema de hoje, né, que eu coloco aqui, é para a gente começar a pensar em fazer uma jornada nacional para essa reforma eleitoral. E olha, isso aí não é uma briga fácil. Vocês sabem disso. Não foi uma ou duas vezes que o Congresso Nacional tentou votar, né, aprovou quase por 90% de votos do Congresso que instalasse o voto auditável, né, com o voto impresso junto com o voto eletrônico. E aí foi o Supremo derrubou. Entendeu? Porque aquilo que eu falei para vocês, são 22 anos de governo de esquerda com o PT. Entendeu? Você coloca 4 eleições do PT, dá 16. E aí você coloca mais 4 agora, 16, 17, 20 anos de eleições. Com 20 anos, quer dizer, 20 anos de mandato, de projeto de poder. Com 20 anos, você muda todo o Supremo Federal. Você muda quase todos os integrantes das Supremas Cortes, tanto do STF, como do STM, como do TSE, como do Tribunal de Contas. E quem faz isso são as pessoas que se elegem, são os representantes, o governador, quer dizer, o presidente da República com o Senado, entendeu? E que elege e que coloca esse pessoal no Supremo. Então, toda vez que a gente entende que uma eleição não foi legítima e que a gente tem um presidente que a gente considera ilegítimo porque existe esse problema do mesário eleitoral, e não sou eu quem está falando é o presidente do TSE, é o ministro da Justiça, é o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o mais antigo, entendeu? Então, não é uma brincadeira, não. Isso é sério. O que eu estou falando aqui é muito grave. E aí a gente não pode relativizar esse debate, não. A CCI, independente da CPMI e da CPI lá do Distrito Federal, né, que avança em cima das questões do 8 de janeiro, mas isso aí é um fato isolado no meio de 20 anos de um processo eleitoral que vai sendo viciado e vai colocando aí um sistema de governo que não é aquilo que a maioria da população quer. Olha, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Foi ontem ou hoje? Acho que foi hoje, né? Nós tivemos Brasil e Jamaica.
Tá, Brasil e Jamaica. O Brasil foi desclassificado pela Jamaica. Jamaica é um país da América Central que tem, eu anotei aqui, ó, que tem uma população de 2,7 milhões de jamaicanos. 2,7 milhões de jamaicanos. Essa seleção feminina desbancou a seleção brasileira. Tá certo? E outra coisa, a área da Jamaica é de 10 mil quilômetros quadrados, ou seja, metade da área do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Eu acho, né? Que é Sergipe. Então, Jamaica ela é um país que tem metade do estado de Sergipe. A população, eu nem diria, né? O que você vai ter de cidades que tem mais de 2,7 milhões de habitantes, que supera só cidades no Brasil, você conta, né? Nos 10 dedos você não consegue contar. Você vai achar cidades com mais de 2,7 milhões no Brasil a rodo. Tá certo? É uma democracia e ela é independente desde 1962. Quer dizer, eu nasci em 60. Antes de eu nascer, aquilo ainda era uma colônia. O Brasil foi descoberto em 1900, quer dizer, 1500. Já estamos com 200 anos, né, de independência. E que independência é essa que nós temos, que não conseguimos vencer uma seleção feminina da Jamaica, com uma jogadora que chama Marta, que é o maior fenômeno do futebol feminino do mundo. 6 vezes participando da Copa do Mundo. Isso é raro, não existe, nem no masculino, nem no feminino. Você tem, né, um atleta participando 6 vezes da Copa do Mundo. Eu acho que foi 5 vezes a melhor jogadora do mundo. Marta. E por que a seleção brasileira feminina não ganha nada? Porque ela nasceu nesses governos de esquerda. O Brasil sabe quantas vezes ele foi campeão do mundo pelo futebol masculino? 10 vezes. Não, 5 vezes. Nós somos pentacampeão mundial de futebol, de Copa do Mundo. Nenhuma dessas 5 foram ganhas nos governos do PT para cá. A última eleição que a gente foi campeão do mundo foi em 2002. Em 2002 teve a eleição com urna eletrônica. Dali para cá, meu amigo, o Lula ganhou. A gente não ganhou mais Copa do Mundo. Então, vocês mulheres que fizeram L, que falaram ele não, sabe? Vocês precisam entender isso, sabe? Vocês querem fazer uma seleção forte? Ora, por que vocês têm uma mulher que é um fenômeno, que é o maior fenômeno do futebol, tanto masculino como feminino, mas que teve que fazer sua carreira fora do Brasil? Participou 6 vezes de Copa do Mundo, não ganhou nenhuma. Todas elas nesses governos de esquerda. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, gente, e a Jamaica? Essa seleção da Jamaica, eu vou te contar para vocês que é mais raro. Essas meninas fizeram vaquinha para poder pagar as viagens para jogar na Jamaica, para jogar na Austrália. Então, é um pessoal que tem amor à causa, amor à pátria. O país independente é isso, sabe? As pessoas têm que ter orgulho de defender a sua nação, sabe? E a gente precisa recuperar isso. A gente precisa voltar a ser essa potência que a gente era, mas uma potência de povo. Não é só uma potência econômica, uma potência, né, de materiais, de minérios, de área territorial. Não. A gente precisa voltar a ser uma nação forte de povo. O povo com autoestima. E quando eu falo isso, sabe, eu fico assim arrepiado, porque o Brasil tem um potencial enorme. Mas quem que não quer que a gente seja essa potência?
são potências de fora que têm interesses nas nossas riquezas e que quer um povo dependente, um povo cabeça baixa, um povo, sabe, como se diz, bitolado. E aí, gente, quando eu falo para vocês que essa não é uma missão fácil, e a Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 66, né, a gente tem que trabalhar essa pauta com muita vontade. Aí eu deixo o meu pix para vocês, jpnoticias@gmail.com. Gente, não desista da CCI. Sem isso, quem que está discutindo essa reforma eleitoral? Quem que está falando sobre essa questão do mesário? Aí a turma fala, não pode falar mal da urna eletrônica, não pode meter o pau. É crime falar mal da urna eletrônica. Tá bom. A CCI fez um jeito de não falar mal da urna eletrônica. Sabe o que ela fez? Ela trouxe o presidente do TSE para falar mal. Ela trouxe o ministro da Justiça para falar mal. Ela trouxe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o decano, o mais antigo, para falar mal. E não é para falar mal, não. Para falar que ela tem fraude. Não sou eu que estou falando. É o presidente do TSE, é o presidente... né? É o ministro da Justiça do Estado, do governo Lula, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então aqui não tem ninguém atacando a democracia, não tem ninguém aqui falando ato antidemocrático, ninguém aqui está fazendo um atentado contra o Estado democrático de direito. A gente está fazendo o contrário. A gente está falando, a gente quer a democracia, a gente quer um Estado democrático de direito. A gente quer uma justiça eleitoral limpa, transparente e verdadeira. Quem está atacando o nosso sistema eleitoral é quem está defendendo esse sistema que está aí. Assim como o nosso outro ministro, Roberto Barroso, que foi lá no Supremo, que foi lá no Congresso fazer política para não deixar que aprovasse aquilo que o Congresso tinha aprovado, de fazer um voto auditável. Então, quando eu falo isso, eu não falo isso assim, sabe, confortavelmente não, porque eu sei, nós temos eleição para prefeito daqui uns dias, daqui um ano. É sério. E ninguém está falando nada. Vai continuar essa coisa do mesário pianista se a gente não falar nada. A gente precisa discutir essa reforma. E essa CCI ela tem que avançar para isso. Tem que dar o primeiro passo. Senão nós vamos ter esse caos aí. E olha, uma vez que o PT sabe, que a gente sabe como é que faz para ganhar a eleição, que você consegue tirar um cara da cadeia acusado de um sistema corrupto que corrompeu toda uma estrutura de poder. Ah, vou tirar esse cara da cadeia e vou colocar ele na presidência. Por quê? Porque ele sabe como é que faz para ganhar essa eleição. Então, eles se apoderam dessa coisa. Quem ganhou a eleição? Então nós temos autoridade para falar isso. Mas como tem autoridade se ganhou a eleição assim? Você está entendendo? Então, em nome da democracia, eles falam o que querem. Impõem isso que eles querem. E aí você vai falar assim, pô, você está fazendo isso? Então tá bom, nós vamos te dar o troco nas próximas eleições. Ele olha para você e ri. Que troco, meu amigo? Eu tenho meus mesários. Pode meter o pau em mim. Então, o representante que conhece esse sistema, que se apropria desse sistema, que bebe nessa fonte, está cagando e andando porque vocês pensam dele. Porque não é vocês que elegem ele, não é o eleitor. Ele tem um esquema que se chama mesário pianista. Que quem diz isso não sou eu, é o Gilmar Mendes. E aí você tem toda a sorte do mundo de viver num país onde a corrupção prospera. Por quê? Vou fazer isso, vou roubar aquilo, ou vou colocar 50 milhões em dinheiro de espécie dentro de um apartamento. Vai. Pô, devolve isso aí, cara, isso é dinheiro público. Não vai ganhar mais eleições. Aí ele ri na tua cara e fala, cara, a gente tem um mesário pianista. Você está entendendo? Então, mais importante do que a reforma, e mais importante do que encarar esse problema, é o quê?
é que a pessoa se empodera de uma certa forma que ele fala, nada me atinge, pode me xingar, pode me acusar do que quiser, posso fazer a corrupção que quiser, porque eu faço mensalão, eu faço petrolão e ninguém vai me derrubar. Por quê? Porque eu tenho os meus mesários pianistas. Você está entendendo? E aí, ganha-se a eleição, indica seus ministros do Supremo, faz maioria nas cortes superiores e fala, se eu fizer errado, eu tenho costa quente no judiciário. Está vendo a gravidade desse problema? Então, gente, não é uma questão de ordem política partidária, eu não estou defendendo Bolsonaro, não estou defendendo Lula, eu estou defendendo, gente, a nossa independência. O Brasil não é independente há muito tempo. Ele é dependente desse sistema viciado. E esse pessoal aí está, assim, com as garras no nosso sistema eleitoral. E a gente precisa resolver isso. Para quê? Para pacificar essa nação. E olha, como é que vai ser ano que vem, João? Existem várias sugestões, o pessoal está sempre comentando aqui. A gente tem que discutir isso. Esse negócio de dizer o Brasil é o único país do mundo que entrega o resultado das eleições em 3 horas. Que vantagem tem você entregar o resultado das eleições em 3 horas e ficar 4 anos amargando um sistema podre, corrompido, que dá autonomia para o cara fazer o que ele quiser, com a certeza de que ele vai ser reeleito, porque ele não precisa, né, do voto do eleitor, porque ele tem os seus mesários pianistas. Que fique 1 semana apurando os votos, mas que a gente tenha 4 anos de tranquilidade, de democracia plena. Entendeu? Vocês não concordam comigo? Que fizesse, por exemplo, cada sessão eleitoral tivesse ali o voto digital. Mesário não tem que pôr dedo em urna, mesário não tem que abrir urna para ninguém votar. A digital não funcionou? Não funcionou? Então dane-se. E descobre outro jeito. Ah, mas aí vai demorar para calcular o voto, para depois contar os votos. Cara, cada sessão eleitoral você tem um presidente, tem um mesário, tem um assistente de mesário, tem fiscais. Os fiscais, os partidos... Outra coisa que vocês têm que entender, gente, democracia não é uma coisa feita pelo Estado. Não é a justiça eleitoral que faz uma democracia. Quem faz a democracia é a participação popular. É a sociedade como um todo. Não adianta você falar, vou criar um sistema mais seguro do mundo. Se você não se envolver, se você não for lá, não for participar. E não é só participar na campanha, é participar no partido, é participar durante o processo de campanha, é participar durante o processo de votação, é ir lá votar. Porque quem não vota é que dá a margem para o mesário fazer o que faz. E pensar que eles fizeram uma sacanagem no segundo turno, hein? Para impedir eleitores de votar, para poder dar margem para mesário. Essas blitz no Nordeste. Gente, isso é um crime da maior gravidade para o regime. Isso é o maior ataque à democracia. É o maior atentado contra o maior ataque que eu chamo um atentado brutal contra o Estado Democrático de Direito, contra a nossa soberania. Você fazer uma campanha de blitz, né, de forma discriminada, com ênfase no Nordeste, sabendo que o pessoal está todo mundo, né, saindo de uma pandemia, endividado, muitos não pagaram IPVA, está com um pneu furado, careca, pneu careca, retrovisor quebrado, sei lá o que, sem farol. O cara vai lá fazer voto, perder o carro, ganhar uma multa, ser guinchado. No dia da eleição, que devia ser feito tudo para facilitar o eleitor de chegar na urna, para ele cumprir com a sua obrigação e com o seu dever cívico de colocar ali a sua fração de poder. E eles fazem isso com a maior cara de pau, ainda põem a culpa no governo de ter feito isso, no governo Bolsonaro. Então, gente, é muita coisa que a gente tem que mexer nesse país. É muito sério. Tá certo? O Aécio tentou ser presidente, perdeu desse jeito. O Alckmin tentou ser presidente, perdeu desse jeito. O Serra tentou ser presidente, perdeu desse jeito. Entendeu?
Agora, não adianta derramar o leite derramado, não. Vocês não tiveram competência para mudar isso aí, essas reformas eleitorais. Tentaram, o Aécio até tentou votar, tem discurso dele veemente falando: nós temos que defender a urna auditável, tem que ter auditados da multa. Não conseguiu. Aí por que não conseguiu? Não posso com ele, junte-se a eles? Que isso? Você está entregando o ouro para o bandido? Não pode. Entendeu? O Brasil tem que discutir essa pauta. Por isso que eu falo, gente, a Comissão Cidadã de Inquérito, ela tem essa missão. Além de resolver esses problemas, que a gente já resolveu boa parte, mas a gente precisa, né, que as comissões avancem. Então, para não dizer que eu não falei das flores, que eu estou jogando conversa fora, eu vou encerrar, né, com a confirmação de tudo que a gente falou aqui por esses excelentíssimos senhores ministros das altas cortes, ministros da Justiça. Eles é que vão dizer, eles é que vão meter o pau nesse sistema, eles é que vão criticar a urna eletrônica, eles é que vão cometer esse ato antidemocrático que eles falam que é. Eles é que vão cometer esse atentado contra o Estado Democrático de Direito ao falar isso da urna eletrônica. Então assistem. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Por que se fez o cruzamento? Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Então vocês entenderam? Não sou eu que estou fazendo um ataque. E aí você tem, olha aí, esse vermelho aí, ó, é a urna eletrônica. Olha o que era o Brasil antes da urna eletrônica, em 1998, 1994, 1989. O Brasil é um partido de direita. Ele é todo de direita. Aí depois que entrou com essa urna eletrônica, com esse voto digital, e aí que nasceu a digital do mesário, ele ficou vermelho, a maioria é vermelho. E não é, a gente sabe que não é, entendeu? E essa luta não é de hoje. Então, gente, são mais de quase 30 anos que esse sistema está sendo colocado com ela abaixo da gente. E a gente sem poder falar nada. A gente aceitando isso. Meninas do meu Brasil, se vocês querem ganhar da Jamaica, de uma seleção que faz vaquinha para participar de uma Copa do Mundo, saibam que não entra nesse discurso, ele não, faz o L, acordam para a vida, sabe? Aqui eu moro em Minas Gerais, aqui tem que ser a terra da liberdade, porque já diz a nossa bandeira, libertas que será também. Aqui nasceu a Inconfidência Mineira, São João del Rei, comarca do Rio das Mortes, onde teve o maior número de inconfidentes participando desse movimento de libertação do Brasil da colônia. São João del Rei, terra de Tiradentes, aqui tem a certidão de nascimento de Tiradentes. São João del Rei, terra de Tancredo Neves, aqui tem a certidão de Tancredo Neves. Pessoas que lutaram, sabe, por uma democracia, pela soberania do povo. Então que nasça daqui essa semente
para a gente contagiar esse Brasil inteiro, para a gente libertar o Nordeste desse cancro, entendeu? Esse povo nordestino tão bacana, tão gente boa, a gente quer levar o progresso para o Nordeste. E eu falei aí a Jamaica, né? Jamaica tem metade do tamanho de Sergipe. Tem uma população de 2,7 milhões de brasileiros, de jamaicanos. É uma democracia. Independente de 1962. Eu tenho 60 anos, 63 anos. Quer dizer, eu já tinha nascido, ela ainda era colônia. Nós acabamos de comemorar 200 anos de independência. Independência de quê? Que independência é essa que nós temos? Fala sério. Fala sério. Então tá aí. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Tá aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Gente, fim de mês, começo de mês, né? Dia 2, eu tenho minhas contas, você tem suas contas, certo? Mas a gente precisa acertar as contas do Brasil. E aí você não desista da CCI. Qualquer coisinha que sobrar, você pinga aí no nosso jpnoticias@gmail.com. Esse valorzinho que você vai dar vai ser pequeno hoje, mas pode ser grande, mas muito grande para o futuro do Brasil. Porque, olha, você não está vendo em lugar nenhuma iniciativa desse ponto, de chamar a atenção para isso, sabe? De tampar o furo do barco, porque não adianta ficar tirando água desse barco. Eleições ano que vem, tá, vamos mudar isso. Como? Se a gente não mudar esse sistema, se a gente não encarar isso, vamos ser vítima disso. Vamos viver nesse caos. Então, o que você gastar hoje com esse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito é o maior investimento que você está fazendo no seu futuro, no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus netos, no futuro da sua empresa. Tá certo? Porque eu estou deixando aqui o meu tempo, o meu esforço, a minha exposição, né? O meu pouco conhecimento que eu tenho de Brasil para poder contribuir com vocês nesse projeto. Tá bom? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todos vocês. Não desista desse país maravilhoso. Tá bom? Levante a cabeça, estufa o peito. Você é um brasileiro. Esse país é seu. Faça dele uma grande nação. Tenha orgulho disso. Não se deixe levar por esse pessimismo. Não arreda pé de defender o seu rincão. Fiquem com Deus.